dia a dia de trabalho do profissional de vendas, ele consiste basicamente no relacionamento com os seus clientes. E do que é que depende esse relacionamento? Depende da comunicação. A comunicação é a essência do trabalho do profissional de vendas. Vejam, como é que é formada essa comunicação, né? A comunicação, ela pressupõe o seguinte: de um lado você tem um emissor, do outro lado você tem um receptor. No caso, o emissor é o profissional de vendas e o receptor é o cliente. Entre eles, o que flui, o que corre, é a mensagem. O emissor, que é o vendedor, manda uma mensagem para o cliente dá um retorno, também chamado de feedback. Normalmente isso consiste de perguntas, né? São perguntas que o vendedor faz e o cliente responde, ou o contrário. Como essa comunicação depende de pessoas, ela tem, de cada um dos lados, problemas, dificuldades. Então, por exemplo, no caso do emissor, ou seja, no caso do nosso vendedor, ele pode ter problemas com a linguagem. Qual é a linguagem que o cliente percebe melhor? Ele tem que ter essa preocupação, ele tem que trabalhar com uma linguagem que seja acessível ao cliente. Não pode falar uma coisa, termos técnicos complicados, porque não vai ter uma boa recepção. Por outro lado, o conteúdo, né? O seu conteúdo deve ser alguma coisa que sirva, por exemplo, para convencer o cliente. Ele tem que estar preocupado com o que ele vai dizer para o cliente. A memória é um fator também que pode causar problemas para o nosso atendente, para o emissor. Porque esquecer uma informação, ele vai ter problemas, né? E o conhecimento. É claro que é de se supor que quando o atendente, o nosso emissor, está se comunicando com o receptor, ele tem um grande conhecimento do assunto. Por outro lado, o receptor também apresenta alguns problemas, algumas dificuldades na comunicação. Motivação. Ele pode não estar muito motivado, o cliente está lá com os problemas, umas certas dificuldades. Atenção, ele pode estar com alguma dispersão e, eventualmente, o preconceito. Pode ser que o cliente tenha alguns preconceitos com relação ao trabalho que está sendo executado pelo nosso vendedor. Existem duas coisas que são importantíssimas quando nós falamos de comunicação. É a mensagem verbal, que é o que se diz, e a maneira de dizer, que é o como se diz. A mensagem verbal deve ter três características. Deve ser clara, ou seja, o nosso receptor deve entendê-la perfeitamente. Deve ser atrativa, o nosso receptor deve se interessar pelo seu conteúdo. E deve ser exata, ou seja, deve ser a informação que chega até o receptor, deve ser aquela informação que o nosso emissor queria realmente mandar. Já no que diz respeito à maneira de dizer, isto é, o como se diz, você pode ter também três formas diferentes de dizer. Você pode ter uma comunicação agressiva, passiva ou assertiva. Agressiva é quando o emissor procura dar ordens, fala com gestos, fala com força, grita praticamente, né? Fala alto e tem aquela força e faz com que o receptor não se sinta bem com aquela comunicação. A passiva ou indiferente é aquela que é muito morta, muito fraquinha e que não atinge os objetivos. Ela não chega a fazer com que o receptor se interesse, se empolgue com a informação. Já a assertiva ou a aberta, a comunicação aberta, essa sim é a maneira, ela é forte o suficiente para despertar interesse no nosso receptor, mas não é forte demais a ponto de se tornar agressiva. Temos que entender que comportamento gera comportamento. Essa é uma regra fundamental da comunicação. Comportamento gera comportamento. Isto é, se o comportamento do nosso vendedor, do nosso profissional de venda, for um comportamento assertivo, de uma mensagem positiva, uma mensagem que seja realmente clara, atrativa e exata, como o comportamento gera comportamento, vai fazer com que o receptor tenha uma participação positiva no diálogo. E é por isso que nós temos que ter sempre em mente que a comunicação do vendedor tem que ser uma comunicação assertiva e aberta.